Olá! Que tal você aprender a fazer esse lindo puxa-saco para decorar a sua cozinha e deixá-la cheia de charme? Você quer? Então vem comigo! Vamos iniciar agora a aula do puxa-saco. Isso mesmo. Vai ficar um pouco parecido com esse aqui, ó. Bem legal. Esse modelinho. Tem outro aqui, ó. Amarelo já com outra estampa, ó. Você pode variar. Esse aqui é um pouquinho menor. E esse um pouco maior. E nós vamos fazer nessa medida, só que um pouquinho diferente. Para fazer esse puxa-saco, você vai precisar de 2 partes de algodão, né, de tecido de algodão. Pode ser liso, pode ser poá. Os outros 2 que eu mostrei foram lisos. Esse eu escolhi um poá preto com bolinha branca. Então, são 2 partes de 60 centímetros por 25. 60 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Essa é a minha primeira parte. E essa a minha segunda parte. Para o meio, eu escolhi esse tecidinho de pimenta, que vai combinar perfeitamente com aquele poá. E você vai escolher o tecido com a estampa de sua preferência. É bem legal você fazer combinações, tá? E para fazer o acabamento, eu escolhi esse viés verde aqui. Sim, um viés. Só que o que eu fiz? O viés, ele é assim, né? Ele é dessa forma, assim. Eu abri o viés, passei o ferro nele. Então, ele ficou todo esticadinho, todo aberto. E depois dobrei ao meio. Passei o ferro novamente. Então, ele vai ficar essa tira aqui, ó, dobrada. A importância da combinação de cores. O poá preto, aqui tem verdinho. Então, eu escolhi um verdinho para poder fazer o acabamento. Vai ficar dessa forma, assim. E você vai precisar de elástico. Pode ser esse um pouco mais largo do que esse aqui. Esse aqui tem meio centímetro. Mas pode ser um pouquinho mais largo. Mais ou menos uns 70 centímetros de elástico. Aqui tem até mais, é porque eu prendo ele e depois eu corto. Bem, então vamos lá, a costura. Coloca o seu tecido principal, ou seja, a parte que vai ficar no meio do puxa-saco, com o direito para cima. Você vai pegar o viés que você já abriu, já passou, já dobrou ao meio. Com a abertura para fora e vai pegar a outra tira de tecido com o direito para baixo e vai fazer um sanduíche. E aí, você vai começar a alfinetar. Depois de tudo alfinetado, você vai costurar. Veja como ficou. O tecido principal, o viés com a abertura e o tecido de poá. A largura de um pé de máquina, ponto reto, largura do ponto 3. E aí, você vai tirando o alfinete conforme você vai passar a costura. Finalizei a costura. E fica dessa forma aqui, ó. Fica uma faixazinha verde. Dá um acabamento bem legal. Fica bem bonito, né? Agora, eu não tenho overlock, mas quem tiver pode fazer um acabamento em overlock e fechar logo com o overlock. Mas como eu não tenho, então vou passar
zigue-zague bem apertadinho aqui, para que dê um acabamento muito legal. O zigue-zague, ó, fica bem apertadinho e fica com um acabamento bem legal. Agora eu vou fazer na outra parte, na parte de baixo, né? Eu vou fazer na outra parte e vou fazer da mesma forma. O meu tecido principal com direito para cima, o viés e o meu tecido de poá com direito para baixo. O tecido já está todo alfinetado, as partes, né, de tecido já estão todas alfinetadas junto com o viés. Agora eu vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz na outra parte. Já fiz o zigue-zague, agora eu vou passar. Vamos lá? Agora, você escolhe se você quer jogar o seu viés para dentro ou se quer jogar ele para fora. Nesse caso aqui, eu vou jogar ele para fora e vou passar o ferro. Pronto, agora ele tá passado e ele ficou dessa forma assim, ok? Agora você vai pegar a ponta, vai virar pelo avesso e vai fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro e vai passar o ferro. Fez uma dobrazinha de mais ou menos 1 centímetro. Agora você vai dobrar de novo. E medir aqui 8 centímetros. 8 centímetros você vai medir e vai passar o ferro. Depois que passou o ferro, alfinete, para que fique preso. Aqui você vai passar uma costura para fechar, vai ser uma bainha de 8 centímetros. E depois você vai passar mais uma costura para que possa passar o elástico por dentro, virando para o outro lado e fazendo a mesma coisa. Agora eu tenho as duas partes com a bainha e alfinetado. Agora eu vou passar a costura. Agora, para passar a costura, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o mais rente possível a essa beirinha aqui. Ó, foi dobrado. E tá assim. Então, eu vou passar a costura no 3,5, bem rente a essa dobra aqui. Cuidado para... Você vai passando devagar para ter o cuidado de não sair dessa linha aqui, tá bom? Só que eu vou jogar o meu ponto para a esquerda. Joga o seu ponto para a esquerda para ficar o mais rente possível. E comece a costurar. Eu já dei a bainha aqui. Então, agora é preciso fazer uma outra bainha para que se passe o elástico. Essa outra costura é mais ou menos, dá mais ou menos 2 centímetros. O que você pode fazer? Você pode fazer a marcação desses 2 centímetros. Você vai esticar o tecido numa mesa, na placa de corte ou na tábua de passar, você estica o tecido, marque 2 centímetros, pelo menos em 3 pontos, e você pode marcar com uma régua, mas aconselho você a marcar ou com uma caneta que saia com o calor do ferro, ou com aquele giz de alfaiate. Então, você pode fazer essa marcação, voltar para a máquina e continuar costurando. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer direto aqui e vou explicar como. Eu costurei bem rente a dobra, fazendo a costura de bainha, com o ponto todo para a esquerda. Agora, o que eu fiz? Eu joguei todo o ponto para a direita
Então, eu tô dando um espaço aqui de meio centímetro da costura que eu fiz da bainha até o pé de máquina. Isso vai me dar um espaço de 2 centímetros. Para confirmar, aqui, ó, da minha bainha até a costura que eu vou passar, dá mais ou menos, ó, 2 centímetros. Tá ok? Dá perfeitamente para eu passar o meu elástico. Vamos costurar. Está feita a costura, tá preto no preto, não dá pra ver. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que para fazer a bainha, eu jogo a minha agulha toda para o canto esquerdo. E vou passar a minha costura rente a essa dobra de bainha que eu fiz. Passada a minha bainha, agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou jogar a agulha para o canto todo direito, vou dar um espaçamento de mais ou menos meio centímetro da bainha até o pé de máquina e vou começar a costurar. Agora é o momento de passar o elástico. Eu tenho um passador de elástico, mas se você não tiver, você pode utilizar um alfinete, daqueles de fralda. Passador de elástico, prendi o elástico e agora eu vou começar a passar o elástico por aquelas 2 costuras que acabamos de fazer. Não preciso puxar muito. Aqui, ó, já saí do outro lado. O que que eu faço? Eu solto do passo elástico, seguro o meu elástico e pego um alfinete e prendo ele aqui, para ele ficar bem presinho e não soltar. E agora eu venho, tudo muito rapidinho, eu venho aqui e prendo ele com a costura. Você pode passar um zigue-zaguezinho, você pode passar uma costura reta, só mesmo para prender o elástico. Pronto, rapidinho, prendi. E agora, do outro lado, o que que eu faço? Ó, eu tenho uma sobra muito grande, eu dei mais ou menos uma medida de 70 centímetros, e aí você vai ficar com uma sobra, você pode usar até mais, e você compra mais a metragem do seu elástico, e você vai utilizando, não precisa nem cortar, corta só na hora. Aqui, a sua medida é a seguinte, de uma ponta a outra, você vai unir e você pode tirar essa medida da seguinte forma. Você vê onde está confortável para você colocar a mão, ó. Não é um puxa-saco? Você tem que enfiar a mão, tanto para pegar o puxa-saco, quanto para guardar ele aqui dentro. Então, visto essa medida, verificado, né? Depois que eu verifico essa medida, eu pego aqui e prendo também o elástico. Porque aí você não vai ficar com aquele problema de repente, o elástico soltar. Prendi o meu elástico. Cortei a linha, cortei o elástico. Da mesma forma, eu faço aqui, ó. Você pode ver como é que está. Todo franzidinho, bonitinho. Da mesma forma, vou fazer na outra parte. O puxa-saco já está quase terminado. Aqui, ó, já estão os elásticos nas 2 extremidades. E você tem uma facilidade de trabalhar porque as 2 extremidades do elástico estão presas, ó. Então, você não precisa se preocupar que vai sair, que não vai sair e tudo mais. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos virar aqui e vamos fechar o puxa-saco. Simples assim. Esse é o momento que, se você tem uma etiquetinha, você vai lá e coloca. Vou colocar a minha etiqueta, ó, nessa altura aqui, ó, bem no meiozinho.
Vou igualar todo o meu puxa-saco, toda a lateral, e vou alfinetar. É bom observar que o viés que você colocou, né, que você costurou, estejam certinhos, essas duas partezinhas para o mesmo lado, para não dar diferença, não dar defeito e não ter que desfazer. Bem, toda alfinetada, agora é só passar a costura aqui para fechar ele todo. Então, o ponto centralizado eu boto sempre no 3 e é necessário fazer um retrocesso. Lembrando de finalizar a costura com retrocesso. Passada toda a costura, o que eu vou fazer agora? Não tem overlock, então eu vou passar um zigue-zague bem pequenininho, bem apertadinho e vai ficar um bom acabamento. Desviro o meu puxa-saco. Pronto. O puxa-saco já está desvirado. Tá pronto? Ainda não. Ele precisa de uma alça. Aqui, ó, a etiquetazinha ficou para trás. Ah, deu foco agora. E a etiquetazinha, ó, eu tenho que ver como ela está para cima. E aí eu descubro que o meu lado de cima é esse aqui, ó. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés verde ou preto e vou cobrir aqui e fazer uma alcinha. Eu tenho viés preto. Eu vou fazer preto com o preto para ficar mais discreto. E eu já tô com linha preta, então se eu fizer... Aqui eu prendi o viés verde, mas por dentro não tem problema. Mas se eu passar o viés verde aqui... Se eu passar o viés verde aqui, vai ficar aparecendo a linha preta. Eu terei. Se você estiver disposta a trocar a linha, tudo bem. Eu não estou disposta, então vou prender com o preto mesmo. Vou vincar o viés. Você pode fazer isso com o ferro. Vou vincar aqui. E vou ver mais ou menos a medida que eu vou ter para a alça. Ó. Finalizou aqui, ó, o tecidinho de bainha. Lembra da nossa bainha com 8 centímetros? Então, eu vou medir mais ou menos aqui, ó. Encaixar o viés aqui para dentro, onde já não vai ver mais a emenda dele. E vou passar dessa forma, assim. Finalizou aqui, né? Então, eu vou fazer uma alcinha aqui, ó. Até mais ou menos aqui. Então, fiz uma dobra, então eu volto com ele mais ou menos aqui no meio, né? Aqui tem 8 centímetros, puxo ele mais um pouquinho até a metade. E eu corto. Eu vou te dar a medida. Então, o meu pedacinho para fazer a alça de viés ficou com 23 centímetros. 23 centímetros para alça. 23 centímetros de viés, nesse caso aqui, preto. Ó, parte de cima, eu venho aqui e vou prender com um alfinete para me dar mais segurança para fazer essa costura. Melhor segurança na hora de passar a costura. Então, vamos lá? Você pode até desvirar ele para fazer melhor, ó. Para você não se preocupar. Depois de fazer toda aquela medida, você desvira ele para ficar melhor para você costurar. Aqui, ó. Prendo bem e vou passar a costura. Puxo o alfinete. Agora, acabou o puxa-saco.
Só que eu vou vir com essa costura pelo viés. Continua a costura. Aqui eu vou dobrar ele, então eu dou um cortezinho na ponta. E dobro ele dessa forma. Venho com a costura até no final. Dou um retrocesso. Pronto. Ficou dessa forma aqui, assim, né? Então, eu venho, ó, vejo a altura da minha alça, que eu preciso, igualo aqui, ó, costura com costura, e venho aqui e fecho. Dou um retrocesso e continuo. Pronto. Dou outro retrocesso e finalizo a costura. E está pronto o nosso puxa-saco. Pode fazer a alcinha de outra forma? Pode, claro que pode. Você pode botar um pedacinho de fita. Você pode fazer o que quiser. Eu gosto de fazer dessa forma, assim, porque fica por dentro e fica com um ótimo acabamento. Olha só como é que fica. Ó. Fica assim. Finalizada a costura, vamos desvirar o puxa-saco. E pronto. Ó como é que ficou. A pessoa, por que eu gosto dessa forma? Ó, como eu falei, eu não tenho overlock. Você pode deixar com um acabamento em overlock, claro que sim. Mas dessa forma assim, ó, essa aqui é a visão que a pessoa tem. Ele vai ficar penduradinho na parede e assim vai ser a visão que a pessoa vai ter. A pessoa bota a mão aqui para guardar o puxa-saco, ou para guardar os saquinhos, né? Então, ela não vai ver costura, ela não vai ver nada, emenda de nada. Vai ficar tudo bonitinho. Então, foi esse o puxa-saco. Ele fica... Vamos ver aqui, medir aqui o tamanho dele. Ele fica com 53 centímetros. O tamanho dele é de 53 centímetros. E ele fica uma largura boa. Deixa eu ver aqui a largura. 20... Ó, ele fica com 29 centímetros de largura aqui no meio. E ele tem 53 centímetros o tamanho dele. Muito bom, cabe bastante saquinho e vai dar um charme muito especial à sua cozinha.